Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Vamos lá para mais uma Operação Papa Charlie, Polícia Civil do Ceará, a tribo entregando valor para você que quer passar nesse concurso, que não abre mão, que não negocia com outro cargo público. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo que a gente faz para vocês. A ideia é que nós hoje resolvamos muitas questões. Eu trouxe questões de seguridade social em direito constitucional e os outros professores trouxeram questões também para você. É mais uma Operação Papa Charlie. A gente tem feito isso religiosamente todos os sábados, então já vai se aquecendo aí, pega a sua garrafinha com água, né, para você não ficar saindo da aula, pega o seu material, nós vamos bisurar questões naquele estilo pei-papum, a objetividade pura, mostrando por que o item está errado, como é o item correto, fazendo os vislumbres e os detalhes daquilo que efetivamente importa para a sua preparação. Beleza? Podemos começar? De antemão, já peço a você que ainda não pegou ainda o seu intensivão premium da Polícia Civil do Ceará para ter milhares e milhares de questões comentadas em vídeo como essas aqui, para ter também questões em PDF, para ter aulas ao vivo, além das aulas gravadas que estão dentro da plataforma, e para ter, claro, muitos flashcards, guias de consulta rápida ideais para o seu processo de revisão, muitos simulados, todos os domingos subindo na sua área do aluno. É isso que a gente tem entregado para vocês que tem o Intensivão Premium. Encosta a câmera do seu celular nesse QR Code, pega aí o Intensivão Premium, tá com valor promocional, curso completo, dá tempo sim você ver todos os pontos, bater, mapear todos os pontos aí do edital da gloriosa Polícia Civil do Ceará, e eu tenho absoluta convicção de que o seu plano de passar nesse concurso dará certo. Mas olha, aqui nas nossas aulas de questões a gente tenta ser muito objetivo para não te fazer perder tempo. Eu tenho visto muita gente na internet aí resolvendo questões, mas parece que não sai da primeira questão e acaba que dá só o gabarito e fica mais na brincadeira e tudo mais. Por isso você tem que sair de aulas que sejam prolixas demais. E direto ao ponto, cara.
Não tem mais tempo a perder, galera. Pelo amor de Deus, a prova já está aí em agosto, comecinho de agosto. Prova da Polícia Civil do Ceará e eu preciso que vocês se preparem à altura para esse concurso. Então vamos juntos. Já entramos num round de reta final. É engrossar o calibre, meter o sarrafo, entrar com tudo para PC Ceará, tá? Eu tô com vocês e não abro. Hoje eu trouxe questões sobre seguridade social, mas olha, eu quero também te convidar para um movimento, aí já começo mesmo a responder as questões, eu quero te convidar para participar da nossa mega revisão de véspera presencial para a Polícia Civil do Ceará, que acontecerá em Fortaleza, na véspera da prova, tá? A prova da Polícia Civil do Ceará, dia 3 de agosto, na véspera a gente, no sábado, vai fazer no auditório da Unicet, um mega movimento para 500 pessoas, 590 pessoas, certo? Nós vamos fazer esse movimento e nós estamos colocando à sua disposição o ingresso, o lote inicial, com esse valor promocional. Você vai ter direito a receber como essa aqui, tá? Um material como esse. Esse aqui foi da Polícia Penal do Piauí, que a gente fez a mega revisão de véspera em Teresina. É um material, a gente já foi para Recife, ó, tem da Recife, PC Pernambuco, PM Pernambuco, Polícia Penal do Piauí, Polícia Civil do Piauí, pro Rio Grande do Norte, já fomos para João Pessoa para fazer da Paraíba, PCPB e PMPB. Cara, a gente viaja o Nordeste inteiro. Nós somos os únicos que saímos da nossa cidade para fazer esse tipo de movimento presencial e vamos fazer isso em Fortaleza na maior mega revisão de véspera. E o material que você vai receber é parecido com esse, tá? Um material cheio de flashcards, de guias de consulta rápida, uma estrutura fenomenal que todo concurseiro mereceria pegar, tá? Vale muito a pena revisar com esses moldes de confecção. No dia da véspera da prova da Polícia Civil do Ceará, nós vamos estar lá. E eu quero você adquirindo agora, encostando a câmera do seu celular nesse QR Code, você pega seu ingresso no lote introdutório para participar da mega revisão de véspera presencial em Fortaleza da Polícia Civil do Ceará. Combinado? Tamo junto? Então vamos começar, sem mais delongas. Vamos com Seguridade Social, que é o que de fé e fato interessa. Vamos lá. Primeira questão, direito constitucional. Já vamos na tela ali. Eu vou responder questões só de Seguridade Social hoje para tematizar os pontos. Com objetividade total, eu trouxe uma questão que traz um conceito doutrinário. Como Borchardt, 2009, é um doutrinador, caracteriza o sistema de seguridade social brasileiro a partir da Constituição de 88. Borchardt, Ivanete Borchardt, ele classifica o sistema de seguridade social do Brasil como sendo híbrido. Mas, Lucas, por que ele considera como híbrido? Porque, ao mesmo tempo que ele é direcionado aos direitos vinculados ao exercício do trabalho, o direito vinculado ao trabalhador, ao mesmo tempo que ele coloca isso em tela, por meio da Previdência Social, ele também faz com que haja as regras ligadas à saúde, tá? E também as regras ligadas à assistência social. Então, ele mescla vários temas ligados à Seguridade Social. Por isso que é de forma híbrida. Tanto que, quando a gente fala da classificação da Seguridade Social, os itens básicos, é a regra do PAS. Que é PAS. Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, se a tua prova falar sobre a Seguridade Social no conceito de Borchardt, você vai dizer que é um sistema híbrido de Seguridade Social por trazer esses elementos, beleza? Portanto, primeira questão superada, item B. Segunda questão. O artigo 203 da Constituição prevê que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade Social. Um dos objetivos da assistência social é o quê? É letra de lei, né, pessoal? A maioria dessas questões tem sido ligadas à letra de lei, tá? Algumas são doutrinárias, mas a maioria é letra de lei. Objetivos da assistência social está previsto na Constituição Federal, tá? Está na Constituição Federal. Ó, o gabarito é letra B, promoção da integridade ao mercado de trabalho. Vamos ver item a item? Vamos? Ó, o item A, amparo as crianças e adolescentes portadores de deficiência. Isso está errado, porque a Constituição trata do amparo às crianças e adolescentes carentes e não faz referência específica a portadores de deficiência nesse contexto não, tá? O correto é que o amparo às crianças e adolescentes carentes é um dos objetivos da assistência social. Agora, para portadores de deficiência, não tem isso no texto de lei, por isso que está errado. C. Proteção à família, maternidade, infância e juventude. Qual é o erro, Lucas? Olha, a proteção à família, maternidade, infância e juventude, adolescência e a velhice, é de fato, o problema aqui, ó, é porque é o seguinte, ó, quando a gente vê, vou pegar aqui o artigo 203,
Artigo, eu gosto de colocar o artigo porque você vai vendo lá no seu VADMEC. Artigo 203, inciso 1 da Constituição. Quando a gente vê a proteção da família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, isso é de fato um dos objetivos da assistência social, na letra de lei. Porém, se você perceber, a opção está incompleta, porque está omitindo a velhice, né? Que também é protegida pela assistência social. Então, por conta de ter uma mais certa, tá? Existe muito isso nas bancas organizadoras, pois existe uma mais certa, que é o item B, que é letra da lei, né? Sem tirar nem pôr. Artigo 203 da Constituição, né? Traz a promoção da integridade ao mercado de trabalho, né? Nos itens, nos termos do que tem aqui, sem tirar nem pôr. Então, por isso, o B superou o C. D. Garantia de um salário mensal a quem comprove não possuir meios de prover a própria manutenção. Qual é o erro? É porque a assistência social ela garante um salário mínimo de benefício mensal a pessoas portadoras de deficiências e idosos que não têm meios de prover a própria manutenção. Leitura obrigatória. Artigo 203, inciso 5. Claro que eu estou falando da Constituição Federal, tá? Perceba que esse item ele está omitindo a condição de ser portador de deficiência ou idoso. Por isso que foi considerado errado como objetivo da assistência social. Item E. Participação da população por meio de organizações comunitárias. Tá? Realmente, a participação social ela é importante, pessoal. Ela não é mencionada como um dos objetivos da assistência social, mas essa alternativa está errada ainda assim. Tá? Ela é interessante, tá? Mas ela não é a alternativa porque ele está pedindo os objetivos da assistência social. Leitura obrigatória, artigo 203. Se você for ver lá, você vai ver que tudo isso está na letra de lei. Então, gabarito da questão 2 está superado. Questão de número 3. Papum, resolvendo questões, aula de questões. É certo que as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, composto por uma rede integrada de forma regionalizada e hierarquizada. Na aplicação dessas ações, é correto afirmar que são diretrizes a serem observadas. Mais uma vez, nós temos uma questão bem conectada aos termos da própria legislação, tá? Então, aqui a leitura obrigatória vai depender dos itens. Vamos item a item? Tá? Vamos item a item. Item A. Ainda que garantida a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, é vedada, sem nenhuma ressalva, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, em observância ao que está no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Certo ou errado? Vedação absoluta à vinculação de receita de impostos. Ei, pessoal, a Constituição ela veda a vinculação de receita de impostos, mas ela admite exceções, então não é absoluto. E as exceções são o quê? As exceções quebram esse item, né? Quais são as exceções? Quem sabe me dizer? Educação, Sistema Único de Saúde e garantias de operações de crédito. Garantias de operações de crédito, tá? Portanto, a vedação que está aqui não é absoluta. O que lascou foi isso aqui, mas sem nenhuma ressalva. Então, está errado. B. Garantia por lei complementar de critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados, ao DF e aos municípios, que não terão obrigatoriedade de vinculação dessas receitas. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Quem sabe me dizer por quê? Justificativa aqui vai estar na altura do artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Que diz o quê? Que uma lei complementar realmente definirá os critérios de rateio dos recursos vinculados à saúde, tanto para Estado quanto para Distrito Federal e município. Os recursos são vinculados e a sua distribuição objetiva vai reduzir disparidades regionais. Então, são vinculados e vão ter, sim, a redução das disparidades. Então, por conta disso, está errado o item B de bola. Item C. Possibilidade de contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, nos moldes da lei constitucional, né, do artigo constitucional. Certo ou errado? Pessoal, a admissão dessa galera vai ter que ocorrer por meio de quê? O processo seletivo público, contratação direta não é permitido, tá?
Tem que ter concurso público, um processo seletivo. Tá falando possibilidade de contratação direta aqui, ó. Não pode, tem que ter o concurso público. Esse é a porra do erro. Desculpa aqui o palavrão, pô. Tá errado. D. Profissionais, ó. Os profissionais que na data da promulgação da Emenda Constitucional 51 desempenhavam as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público, desde que contratados a partir de anterior processo de seleção pública. Realmente essa está correta, é o gabarito, viu? E está correta porque se eu pegar aqui a emenda constitucional, a própria emenda, o objeto da própria emenda constitucional 51, que é de 2006, diz justamente isso, que os profissionais que já exerciam as funções na data da emenda constitucional e foram contratados por seleção pública, eles não precisam passar por um novo processo seletivo. É realmente a cópia da emenda constitucional 51 de 2006, portanto o gabarito da questão 3 é o item D de dado. Questão de número 3 superada. Quarta questão, sem perda de tempo, deixa o pessoal com perfumaria e babaquice para lá. Aqui é play, papum, resolução de questão sem perda de tempo. E só assim você aprende. 4. Todos os direitos de proteção social, de assistência social, consagrados em lei para todos. Ó, todos os direitos de proteção social e assistência social consagrados em lei para todos, entre aspas. Esse é o primeiro dos 10 direitos socioassistenciais. Significa que a assistência social deve garantir que todos usufruam com dignidade e respeito dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro à proteção social. Verdade. Ele está falando que essa proteção social que está aí apresentada tem qual caráter? Suplementar, não contributiva, seletiva, genérica ou plena? Gabarito B. B de bola, pô. É uma das maiores balizadores da assistência social. Tá? A assistência social, pessoal, anota aí. A assistência social, ela independe de contribuição, diferente da previdência social. Para você receber um benefício previdenciário, você precisa contribuir para a previdência social. Tá? Se eu pego o artigo 203 da Constituição Federal, eu vejo que a assistência vai ser prestada a quem dela necessitar. Não é quem, eu vou botar até entre aspas aqui, ó. A assistência é prestada a quem dela necessitar. A quem dela necessitar. Beleza? Lucas, precisa contribuir? Não. Não. Beleza? Então não confunda a assistência social com a previdência social. Questão 5. Vamos lá, vamos pular. A respeito da Seguridade Social, me deu o que é correto, considerando o disposto na Constituição. Vamos item a item? Vamos. Nenhum benefício pago pela Previdência Social poderá ser inferior ao salário mínimo vigente. Errado. Errado. Porque a Constituição diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição, tá? Que substitua. Aí deixou no sentido geral. Por exemplo, o auxílio acidente. Se eu pegar o auxílio acidente, anote aí. O auxílio acidente, que é um benefício previdenciário, ele pode ser inferior ao salário mínimo. Ele pode ser inferior ao salário mínimo. Então, por isso, já não é esse item. D. É assegurado o reajustamento dos benefícios previdenciários para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor nominal, conforme critérios definidos em lei, o que, entretanto, não assegura a irredutibilidade do valor dos benefícios. Errado. Errado, e a justificativa para esse erro está no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição. Tá? O que é que diz lá? Diz que é assegurado o reajustamento dos benefícios, realmente, para preservar em caráter permanente o valor real e não o valor nominal. Tá? Ou seja, o objetivo aqui é preservar o poder de compra e não apenas o valor nominal. Esse é o erro, pô. Leitura do artigo 201, parágrafo 4º da Constituição. C. A universalidade da cobertura e do atendimento no âmbito da Previdência Social será limitada aos segurados filiados ao regime geral de Previdência Social e a seus dependentes, em razão do caráter contributivo do referido regime e da natureza obrigatória da filiação a ele. Certo ou errado? Certo. Letra de lei. Verdade. Realmente a Previdência Social ela tem um regime contributivo e está dizendo aqui. Tá? O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento tem aplicação diferenciada. Saúde e assistência social não são contributivos e a Previdência é restrita a segurados e dependentes. Está tudo aqui. Perfeito. O gabarito é C de casa.
Lucas, pois eu jurava que era o item D. Jurou errado. Diz assim, ó. A precedência da fonte de custeio para a criação, majoração ou extensão de um benefício ou serviço não se aplica à assistência social e à saúde, uma vez que a universalidade da cobertura e do atendimento abrange apenas a previdência social. Pessoal, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social vai poder ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Isso aplica tanto à saúde, assistência social e previdência social. E outro, o princípio da universalidade também abrange toda a Seguridade Social. Tá? Então tá errado isso. Está dizendo o contrário do que eu acabei de te explicar. Item E. O acesso das populações rurais aos benefícios e serviços da Previdência Social é limitado à idade avançada, em razão do caráter não contributivo da filiação do segurado especial. Tá errado. Tá errado. População rural. Está dizendo que população rural só acessa benefício previdenciário na idade avançada. Tá errado. Existe um princípio, galera, que é o princípio da uniformidade e equivalência. Anota aí, vai anotando, eu tô te dando aula, pô. Dos benefícios e serviços, tanto às populações urbanas, quanto às populações rurais. Portanto, o item E não é um gabarito, o gabarito oficial realmente tem que ser de conhecimento, te leva a outro nível de vida, pode ter certeza disso. Sexta questão. Considerando o disposto na Constituição Federal do Brasil acerca da Seguridade Social, julgue os itens a seguir. Item 1. A universalidade da cobertura é um dos objetivos da Seguridade Social. Certo ou errado? Certo. Verdade. Artigo 194. Me esqueci aqui o inciso, mas leia o 194 sem ponto. Tenho certeza que está lá, na Constituição Federal. Tá? 2. A Seguridade Social é financiada pelo empregador e pelo empregado. Certo ou errado? Sim. Empregador, não só eles dois, né? Empregador, empresa, tá? Entidade equiparada. E o empregado também. Então tá certo. 1 certo, 2 certo. 3. A execução das ações de saneamento básico não é atribuição do Sistema Único de Saúde. Saneamento básico não é atribuição do SUS? É errado. É sim. Ah, não sabia não. Pois é, eu fico sabendo agora. É sim. Obrigação do SUS. 4. A descentralização é um objetivo da Previdência Social. Negativo. A descentralização é um objetivo da Seguridade Social como um todo. E não apenas da Previdência. Isso aqui dizer que é da Previdência, é da Seguridade Social como um todo. Da Previdência não. Então tá errado. 5. A promoção da integração ao mercado de trabalho é um objetivo do Sistema Único de Saúde. Errado. Por quê? Porque a assistência social ela tem por objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho. Então é um negócio da assistência social. E não do SUS. É da assistência social. E não do SUS. Então o gabarito mais coeso para essa questão de número 6 efetivamente é o item A. Beleza? Item A. 1 e 2. Questão de número 7. Vamos a ela. Com tudo aqui. 7. Diz assim, senhoras e senhores. Toma uma águazinha aí, que eu tô tomando a minha, e vamos lá. Em relação às normas de seguridade social e do meio ambiente previstas na Constituição, assinale a alternativa correta. Ele está querendo o item correto. Item 1. Item A, né? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à educação. Certo ou errado? Certo ou errado? Qual é o erro aí? Tá errado. E qual é o erro? Me diz. Tá mencionando a educação, pessoal. E a educação não faz parte da Seguridade Social, moço. Tá errado. Por isso. Só tirar a educação. B. As receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Certo ou errado? Certo. Certo. Leitura obrigatória. Artigo 195,
Parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. P de bola. Lucas, e por que nem a C? É permitida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque o artigo 201 proíbe isso, dizendo que é vedada a filiação. Não deveria ser vedada aqui no lugar de proibida. É vedada a filiação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo de uma pessoa participante do regime próprio. D. A floresta amazônica brasileira, o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado e a Caatinga são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentre condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Qual é o erro aí? Está incluindo Cerrado e Caatinga que não constam no rol constitucional e está omitindo a Mata Atlântica e a Serra do Mar, que estão no texto. É só tu ler o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Tá? Então tá incluindo aí de forma errada Cerrado e a Caatinga, e eles não estão no rol do texto constitucional, e tá omitindo a Mata Atlântica e a Serra do Mar, que estão no texto constitucional. Esse é o erro. Então tá errado. As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em decreto federal, sem o que não poderão ser instaladas. É errado, porque está mencionando decreto, mas a Constituição fala em lei federal. Olha o erro bobo. Então qual seria o certo? As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Portanto, gabarito efetivo da questão 7, item B de bola. Questão de número 8. É bom demais responder assim, sem questão, sem perfumaria, sem muita farofa, indo direto ao ponto e fazendo de fé e fato você aprender. Imagina responder várias, milhares de questões assim. É isso que você tem aqui na tribo. De acordo com o disposto na Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Sobre a Seguridade Social, assinale a alternativa correta. Só está querendo a correta. Item A. A universalidade da cobertura e do atendimento possui uma dupla dimensão. A dimensão subjetiva, ela se relaciona ao dever imposto ao Estado de garantir a todas as pessoas que se encontrem no Brasil o acesso aos direitos albergados pela Seguridade Social. Na dimensão objetiva, se refere a situações que apresentem um risco social, que são escolhidos pelo legislador para ser objeto de proteção, de acordo com a capacidade econômica do Estado. Cara, isso está perfeito. Isso aqui está perfeito. Te digo isso sem medo de ser feliz. Realmente são duas dimensões, como está dizendo aqui, uma subjetiva, né, que está garantindo acesso a todas as pessoas no Brasil, e uma objetiva, que abrange as situações de risco social que devem ser protegidas pelo Estado. Essa leitura, inclusive, doutrinária que está aqui, pessoal, ela é muitas vezes cobrada em concurso, e ela está plenamente coerente, tá, com o texto constitucional e até com a jurisprudência. Então, não vejo nenhum erro, não. Está perfeito. O item A é o nosso gabarito. Vamos ver as outras aqui. B. Diferentemente do que fez com que os direitos trabalhistas, o Constituinte originário não impôs uma uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aí está errado, né? Porque existe um princípio, que é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios. Então já está errado. Existe esse princípio que está na Constituição. Falei hoje dele, inclusive, em outras questões. Se a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços impõe ao legislador o dever de desenvolver um sistema de contribuições que leve em consideração a imprescindível isonomia entre os contribuintes, combinado com a capacidade contributiva de cada um. Qual é o erro aqui? Tá errado, pessoal. Esse princípio aqui ele não está ligado à priorização de necessidades mais urgentes, não. Tá? Isso é o próprio da equidade. Então tá errado. É próprio da equidade essas características. Esse princípio aqui da seletividade e distributividade, não. D. A equidade na forma de participação e custeio tem por objetivo assegurar a concessão dos benefícios e serviços compreendidos pela Seguridade Social aos mais necessitados economicamente, não possuindo vínculo com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia fiscal. Cara, tá errado. Por quê? Porque a equidade no custeio ela está diretamente relacionada à capacidade contributiva, pô. Tá? E ela respeita a justiça fiscal e a distribuição de encargos na forma da lei. Então tá errado. Tá?
Está dizendo que não possui vínculo com os princípios de capacidade contributiva, que se respeita isso. Item o caráter democrático e descentralizado da administração mediante uma gestão tripartite, com participação dos trabalhadores e dos empregadores do governo nos órgãos colegiados, faz parte do rol de objetivos a serem observados pelo poder público na organização da Seguridade Social. Eita, que tá errado. A Constituição, pessoal, ela não fala em gestão tripartite. Ela fala numa gestão quadripartite. Quadripartite. Não é tripartite. É em 4 partes essa gestão. Tá? Trabalhadores, anote aí. Trabalhadores. Quem é que entra? Empregadores, aposentados e governo. Beleza? Então pronto. Realmente o gabarito da oitava é o item A. Massa demais? Vamos embora, vamos quebrar um pouco o clima, vamos na questão de número 9, agora na modalidade certo ou errado, para a gente quebrar um pouco o gelo. Diz assim, ó. Bem daqui, ó. A Constituição Federal, identificada como Constituição Cidadã, incorporou uma avançada concepção de proteção social materializada na instituição da Seguridade Social. Ainda que avançada, a concepção de Seguridade Social não inclui os direitos relativos à educação, à habitação e ao trabalho. Eu tinha falado uma dessa hoje, por isso que eu digo uma questão vai puxando a outra. Eu falei dela, você que não prestou atenção, mas está certo. Realmente a questão está demandando aí conhecimento acerca da Seguridade Social. E de fato a Constituição ela trouxe avanços, mas ela não trouxe a inclusão dos direitos de educação, de habitação e do trabalho na Seguridade Social, né? É só tu ler o artigo 194 da Constituição que tu vai tirar essa conclusão. Então tá certa essa questão. Realmente ela avançou, mas isso aí ela não trouxe. 10ª questão diz assim: suponha que você esteja participando de uma reunião com o objetivo de analisar perspectivas de incremento de uso de receitas da Previdência e que algumas proposições sejam apresentadas. Em relação à viabilidade dessas proposições, julgue o item a seguir. A instituição de novas fontes não previstas na Constituição, destinadas à manutenção da Seguridade Social, não pode ser feita por meio de uma lei ordinária, exigindo-se necessariamente que haja a edição de uma lei complementar para tanto. Certo ou errado? Perfeito. Perfeito, porque a União vai poder instituir lei complementar, por meio de lei complementar, impostos não previstos em dispositivo de lei. Certo? Ou seja, existe possibilidade, anote isso, observação fatal, existe possibilidade de instituição de novas contribuições sociais, desde que por meio de lei complementar e não cumulativas, e com fato gerador ou base de cálculo próprio das discriminadas na Constituição. Tá? Então, é possível, realmente está certa essa informação. Leitura obrigatória, por favor. Artigo 154. Eu quero que você leia o inciso 1 todo. Claro que eu estou falando sempre da Constituição Federal de 88. Beleza pura? Show de bola? É bom demais estudar assim, resolvendo várias questões por meio de blocos e mais blocos. Essa é a estratégia de estudo que eu defendo. Especialmente quando você está nas aulas teóricas, a gente faz todos os preenchimentos dos pontos mais subjetivos, a gente coloca no quadro as informações principais. Mas se é aula de questão, é P e papum. É respondendo questão desse jeito. Só assim você vai dar uma guinada nos teus estudos. Vai por mim. Galera do YouTube, presta atenção. Você que ficou até o final, não acabou não, tá só começando. Essa é a Operação Papa Charlie, que a tribo está entregando para você. Portanto, aproveite. Aproveite essa chance de ouro de navegar nos termos daquilo que efetivamente interessa para a sua prova. Nós aqui queremos entregar para você aquilo que de fé e fato importa para você saber onde marcar o X na questão. E claro, a gente entrega tudo isso dentro do Intensivão Premium. São milhares e milhares de questões desse jeito, gravadas em blocos de 10, vários assuntos. Serviços públicos no direito administrativo, Seguridade Social, tem mais de 150 questões assim, uma a uma, onde você vai vendo o que é que está errado e o que é legal. Uma questão errada, ou com uma informação devida,
puxa outra questão. Então, de repente, um conjunto de questões assim vai fazendo com que você fique mais preparado para a prova. Faz sentido ou não que resolver questões também é uma excepcional forma de aplicar o estudo reverso e te fazer ficar bem no mundo dos concursos, bem na fita? Eu tenho certeza que você vai avançar os seus estudos estudando aqui com a gente na tribo. Se você não pegou ainda o intensivão premium completo da Polícia Civil do Ceará, encosta a câmera no seu celular nesse QR Code agora, use esse cupom. Se você quiser só questões, milhares, eu estou falando de milhares, desse jeito em vídeo, você tem lá dentro. E o bacana é que tem aulas gravadas antes do edital e tem aulas ao vivo depois do edital. Todas as aulas são ao vivo depois do edital, de domingo a domingo. E fica gravada dentro da sua área do aluno. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, você tem a aula gravada na íntegra dentro da sua área do aluno. Tá? Você pode chamar um dos nossos representantes aqui, um desses WhatsApps que te apresentam aqui embaixo. Encostando a câmera do celular, você também consegue falar com um dos nossos representantes, que são especialistas em concurso, e eles conseguem te ajudar de fato a avançar os teus estudos na Polícia Civil do Ceará. Mas não acabou não, tá? Você vai ficar com o próximo professor agora, porque nós estamos no meio da nossa operação Papa Charlie. Portanto, aproveite, arrocha o nó e continue estudando para a gloriosa Polícia Civil do Ceará. E não esquece, está chegando o dia da nossa mega revisão de véspera presencial em Fortaleza, cara. Pega o teu ingresso aí, cara. Vai ser incrível a MRV da Polícia Civil do Ceará. Vai ser lá no Centro Universitário 7 de Setembro, lá na Luciano, na Luciano Carneiro, né? Ali próximo a Washington Soares. Vai ser pau de dar em doido. Todo mundo que vai fazer concurso da PC Ceará deve estar lá. Você vai receber um material como esse aqui de flashcards, ó. Material de qualidade. Tem vários pontos aqui de flashes em guias. Para você bater o edital na véspera da prova comigo, com, claro, todos os professores, com todas as disciplinas do concurso da PC Ceará. Vamos para cima, futuros OIPs e investigadores da Polícia Civil do Ceará. Eu tô com vocês e no água. Forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu! Fala, minha linda! Por cá, a professora Clismane Alves, passando em mais uma operação destinada a você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, para nós conversarmos hoje um pouquinho a respeito de um assunto de processo penal, que é a Lei 9.099 de 95, lei que trata a respeito dos juizados criminais especiais, lei que despenca em prova de concurso e que a gente vai ver aqui que não é tão difícil assim da gente trabalhar. Tem 3 institutos que são muito importantes para que você tenha aí a certeza do que pode cair na sua prova e que você saia daqui sabendo gabaritar as questões que podem eventualmente vir a surgir aí na prova do concurso dos senhores, tá certo? Já vou pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal ainda, clicar aqui embaixo, inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo aqui com alguém que você quer que seja aprovado junto com você, alguém que está aí trilhando com você essa jornada de concurso público que é tão difícil. Já quero apresentar para você aqui a nossa tribo, caso você esteja passando aqui pela primeira vez. Nós somos uma família, estamos aqui dispostos a dar o nosso melhor para que você consiga aí a efetiva aprovação no concurso público. E aí, se você já quiser ser nosso aluno, tá vendo a primeira vez, mas depois dessa aula já quer ser nosso aluno, já entra em contato com o pessoal da Central de Vendas, já entra em contato com alguém que seja especialista em concurso público para que você possa garantir aí, de fé e fato, o material que você precisa, tudo aquilo que você precisa para ser aprovado nesse concurso da Polícia Civil, que não é um concurso fácil, é um concurso muito difícil, é um concurso muito concorrido, mas é por isso que a gente existe e está aqui para dar aquilo que você necessita para que você consiga a sua tão sonhada aprovação, beleza? Então, um dia desse eu estava aí no seu lugar, hoje eu sou policial militar aqui do estado do Ceará, graças a Deus já consegui aí atingir o meu objetivo, né? Talvez eu tenha outros objetivos depois, mas por hora esse aqui foi o meu objetivo e é uma honra muito grande estar aqui conversando com você, futuro aprovado da Polícia Civil do Estado do Ceará, beleza? Então vamos iniciar, falaremos um pouquinho
a respeito da nossa Lei 9.099. Já segue a gente nas redes sociais também, @profaclismanialve e @tribuconcursos, né, para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem lá a respeito de concurso público, das novidades, a respeito das informações, a respeito de inscrição, de data de prova, de local de prova, do que mudou, retificações, enfim, tá? E de todos os outros concursos que você possa ter interesse aí depois em prestar, tá certo? Beleza? Show de bola! Então vamos iniciar e a gente vai conversar agora um pouquinho a respeito da nossa matéria, que é tão de boa, tão tranquila, diferente dessa matéria que você acabou de ver aí com o professor Lucas Neto, diferente da atmosfera que você vai entrar depois de raciocínio lógico matemático. Essa matéria aqui é bem tranquila, é um passeio e a gente vai dar início a partir desse momento, tá bom? Beleza? Então vamos embora, vamos lá para o nosso material, que a gente vai aparecer aqui na tela agora para você. Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Por cá, professora Clismane Alves, sou professora de Direito Processual Penal e de Legislação Extravagante e de Direito Penal, passando para a gente conversar hoje um pouquinho a respeito da nossa Lei 9.099 de 95. Hoje a gente vai ter aqui um bloco só de questões, porque você já viu comigo essa matéria anteriormente, né? E a gente vai agora dar aqui, finalizar com chave de ouro esse nosso tópico que é tão importante, que é tão cobrado em prova e que os senhores vão aprender agora aqui a resolução de questões, quais são os tópicos mais importantes para que você possa gabaritar as questões do seu concurso. Beleza, meu amigo? Show de bola? Tranquilo? Então vamos embora, vamos lá para o nosso material da Lei 9.099 e a gente vai começar a trabalhar a partir de agora com a nossa primeira questão. Questão de número 1 vai dizer o seguinte, meus lindos, ó. Nos termos da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências, é correto afirmar, tia, só colocar a caneta? Ó, é correto afirmar que se consideram infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos dessa lei. Professor, essa questão é muito fácil. Eu sei. Ah, uma dessa não cai na minha prova. Claro que cai. Isso aqui é questão de prova, tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho a respeito do que é uma infração de menor potencial ofensivo. Na realidade, eu trouxe aqui bem um resumo para você do que é o GCRIM, né? Porque a gente sabe que o GCRIM, os juizados criminais especiais, eles trabalham com um modelo de justiça consensual. A gente trabalha em prol de um processo simples, rápido, econômico. A gente tem aqui a função de fazer aplicações ou institutos despenalizadores, né, que não levem à aplicação de pena privativa de liberdade. A gente tem a reparação do dano, né, como sendo um dos nossos maiores objetivos. Então, para que você tenha um resumaço dessa introdução, eu trouxe isso aqui para você. Qual é o objetivo do nosso juizado criminal especial? É a reparação do dano sofrido pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, bem como processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Professora, então o que são essas infrações de menor potencial ofensivo? São nada mais, nada menos do que as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Professora, esse juizado, ele tem competência para quê? Ele tem competência, como a gente viu, para processar as infrações de menor potencial ofensivo e tem competência para conciliação, julgamento e execução dessas infrações penais de menor potencial ofensivo, tá certo? Algumas observações importantes. Esses institutos da Lei 9.099, eles não são aplicáveis aos crimes militares, bem como não se aplicam aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, por expressa previsão e vedação do artigo 41 da Lei 11.343 de 2006, tá? E aí, queridos, eu coloquei aqui em vermelho a questão do Estatuto do Idoso, porque a gente tem, em partes, a aplicação da nossa Lei 9.099. Dentro da nossa Lei 9.099, a gente trabalha com um rito, que é o rito sumaríssimo. Significa dizer que não é o rito ordinário, que é quando a gente trabalha com crimes que tenham pena máxima igual ou superior a 4 anos. Não é o rito sumário, que é quando a pena, máxima, né? Ela é inferior a 4 anos. É o rito sumaríssimo, cujas penas máximas não ultrapassem 2 anos ou sejam de contravenção. Como eu disse para você anteriormente, a lei de juizados criminais especiais, ela trabalha em prol de um processo simples, rápido e econômico. Logo, o rito do processo sumaríssimo, que é esse rito mais célere, que é essa questão de não sobrecarregar o nosso sistema judiciário, ele é aplicável aos crimes cometidos aqui em relação ao Estatuto do Idoso. O que não é aplicável, o que não são aplicáveis, são os institutos despenalizadores. Então, muita atenção. A gente não tem aplicação da Lei 9.099 aos crimes militares e nem aos crimes que envolvam ali violência doméstica familiar contra a mulher. Entretanto, o rito, o procedimento se aplica ao Estatuto do Idoso, mas nunca os institutos despenalizadores.
Ok? Beleza? Para a gente finalizar, a competência territorial do juizado criminal especial vai se dar pelo lugar onde a infração foi praticada. Ou seja, aqui nós também adotamos a teoria da atividade, tá certo? Só um resumex para que a gente consiga resolver a nossa questão, que é muito simples, quer saber somente o que é considerado infração de menor potencial ofensivo. E você sabe comigo que as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima não ultrapassa em 2 anos, cumulada ou não com multa, né? Então vamos para a primeira alternativa. As contravenções penais e os crimes que a lei combine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, gabarito letra A de aprovado. As contravenções penais e os crimes que a lei combine pena máxima não superior a 4 anos, 4 anos não, 2 anos. Apenas as contravenções penais não, as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. D. Apenas os crimes e os crimes militares, negativo, a gente não tem para o crime militar a aplicação do GCRIM, e apenas os crimes que a lei combine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Apenas os crimes não. Os crimes que tenham essa pena máxima que não seja superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, bem como as contravenções, tá certo? Então aqui gabarito letra A. Vamos avançar e vamos para a nossa segunda questão, que vai dizer o seguinte, ó. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 98, estabelece a criação do GCRIM, né? Promovido por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumaríssimo, permitido nas hipóteses previstas em lei a transação e o julgamento do recurso por turma de juízes de primeiro grau. De acordo com a legislação vigente, nos juizados especiais criminais. O que é que nós temos, né, nesses juizados especiais criminais? A competência será determinada pelo local em que foi consumada a infração? Negativo, né? Você já viu comigo que a gente trabalha com o princípio, aliás, a gente trabalha com a teoria da atividade, e essa competência territorial, ela será determinada pelo lugar onde a infração ela foi praticada. Cuidado com isso, tá? Então aqui, teoria da atividade. B. O processo terá como objetivo, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena privativa de liberdade. Na realidade, é a aplicação de pena não privativa de liberdade, como a gente pôde observar anteriormente, né? A gente tem sempre a questão da aplicação dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade, justamente para objetivar a reparação desse dano e a aplicação de penas não privativas de liberdade, que é justamente esse o intuito da existência da Lei 9.099. Não sobrecarregar o sistema prisional brasileiro, não sobrecarregar o nosso sistema judiciário, tá bom? Então aqui tá errado. C. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele pegou o limpo lá da Constituição e trouxe para cá, né? Tá errado, tá? Acabei de citar, inclusive, para você esses critérios ou esses princípios, né? A gente vai trabalhar com o princípio da oralidade, a gente vai trabalhar com o princípio da simplicidade, a gente vai ter também o princípio da informalidade, a gente vai ter o princípio da economia processual e a gente vai ter o princípio da celeridade, buscando, como eu já disse para os senhores anteriormente, reparação do dano à vítima e a aplicação de penas que não sejam privativas de liberdade, tá bom? D. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor acordo de não persecução penal. A gente nem tem acordo de não persecução penal aqui, o ANPP é instituto lá do nosso processo penal, do Código de Processo Penal, lá para que tenha aplicação, né, do ANPP, a gente tem que ter uma pena mínima inferior a 4 anos, e aqui ele quis falar mesmo, foi do livramento condicional, mas a gente ainda vai chegar nessa parte, não tem nada a ver com acordo de não persecução penal dentro do GCRIM, tá? Aqui tá errado. Que é o nosso gabarito, né? Só pode ser. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, né? Acredito que ele tenha esquecido, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança. Perfeito, né? Porque a gente tem um instituto dentro da nossa Lei 9.099, que é o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que é parecido, mas muito diferente do inquérito policial. É um termozinho que a gente lavra lá quando ocorre uma situação, uma infração de menor potencial ofensivo, quando nós estamos diante de uma IMPO, tá certo? E o que é que a nossa Lei 9.099 vai trazer? A autoridade policial que tomar conhecimento da infração, ela vai lavrar esse TC e vai encaminhar imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando a requisição de exames periciais necessários. Digamos que a gente tenha tido uma via de fato, né, lá,
vai fazer o exame de corpo de delito se houver necessidade, tá bom? Caso o autor seja imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nos casos de ímpio, nem vai se exigir fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida cautelar o seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. É lógico, queridos, que eu não tenho como trazer aqui para você toda a lei 9.099 só nessa aula. É impossível, tá certo? Nem que eu fosse o Flash, apesar de eu ser bem parecida, né, falando. Então eu trouxe o que eu acho mais relevante. Quem é que você precisa saber do TC aqui para mim de maior relevante, de maior índice de incidência em prova? É que no caso da pessoa ela ser imediatamente encaminhada ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem vai ser arbitrado, exigido nenhum tipo de fiança, tá certo? E que a autoridade policial, quando ela tomar conhecimento ali do fato, da ocorrência, ela lavra o TC e encaminha imediatamente esse TCO junto com o autor do fato e a vítima, para que tenha ali uma audiência preliminar, para que já seja ali iniciado o procedimento de conciliação, que é o que a gente de fé e fato busca lá aqui no nosso Juizado Criminal Especial, tá certo? Então, sobre o TC, é isso aqui que eu tenho para tratar com você, tá bom? Vamos avançar e vamos para uma próxima questão. Determina o artigo 89 da Lei 9.099, que você tá vendo que são muito grandes, né? Os captos. Vamos ver se a gente consegue aqui, sem ler esse negócio. Ó, aqui, até aqui determina. Nesse contexto, não, precisa ler mesmo, tá? Nesse contexto, você já viu que tem que fazer a leitura de tudo, né? Queria burlar o sistema, nem sempre dá, meu lindinho, né? Então, vamos lá, vamos ler tudo mesmo. Determina o artigo 89, que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos. E eu citei na questão anterior do ANPP que ele estava falando do livramento condicional, né? É porque eu estava anteriormente aqui numa aula que eu tratava sobre LEP, livramento condicional. Me perdoe, tá? Na realidade ali, o que ele estava tentando falar era exatamente sobre essa questão de suspensão do processo, beleza? De sursis processual. Pois bem, mas de toda forma estava errado, né? Porque não tinha ANPP aqui. Assim, considera-se a seguinte situação hipotética. Cineu teve denúncia oferecida por crime praticado em situação de violência doméstica contra a mulher. Atenção, tá? Que prevê a pena de 1 a 2 anos de detenção ou multa. Nesse contexto, o órgão do Ministério Público negou-se a propor a suspensão condicional do processo, argumentando que a pena combinada é excedente à emoldurada, a moldura legal da suspensão, por também haver previsão de multa no caso concreto. E que há vedação de suspensão do processo nos crimes cometidos em situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Diante desse cenário, de acordo com o entendimento simulado pelo TJRJ e o texto da Lei 11.340 e a Lei 9.099 de 95, é correto afirmar. Vamos lá. Atenção. Eu falei para você que a gente tem o instituto da suspensão condicional do processo. E a própria questão já nos trouxe que essa suspensão condicional do processo, ela pode ser oferecida quando a gente estiver diante de uma pena mínima que for igual ou inferior a 1 ano. Então, a pena mínima tem que ser igual ou menor que 1 ano. Tá certo? Qual é a pena aqui, ó? De 1 a 2 anos. Cabe ou não cabe? Cabe. Porque aqui também fala, não traz nenhuma ressalva no que diz respeito, na realidade, à aplicação de multa ou não, né? De a pena ser ou não acumulada com multa. Então, a pena mínima aqui, ela é de 1 ano ou inferior? Então aqui caberia, sem nenhum problema. O problema é que, nesse caso aqui, a gente está diante de uma situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Aí, de fato, nessa situação, a gente não tem. Porque, como eu disse, o artigo 41 da Lei 11.340 já veda para a gente a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei do Juizado Criminal Especial nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à mulher ou no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, tá certo? Então, por essa vedação do artigo 41 da Lei Maria da Penha, a gente não tem a aplicação desse instituto. Se fosse qualquer outro delito aqui que não envolvesse essa situação de violência doméstica familiar contra a mulher, poderia, porque a pena aqui dele é de 1 a 2 anos de detenção. E o próprio artigo 89 da lei fala que nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, então poderia sem nenhum problema. E aqui não restringe a questão da multa. Qual é o problema aqui? O fato de ter sido praticado em um contexto de violência doméstica familiar contra a mulher.
Então, o Ministério Público ele está errado em dizer que não pode propor por conta da pena, porque ele alegou aqui a previsão de multa, e não tem nada a ver, tá? Por essa pena aqui, poderia sim ser proposto essa questão da suspensão condicional do processo, independentemente da multa, tá bom? Só que, de fato, há uma vedação, como ele mesmo disse, do sursis processual em relação à violência doméstica familiar contra a mulher. Nesse caso, ambas as justificativas estão incorretas? Não, só a primeira. Apenas a segunda justificativa é correta? Perfeito. Não cabe sursis processual para o crime cometido em situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Entretanto, a primeira situação em que ele alegou não caber está descabida. Cabe sim, porque a pena mínima estava dentro dos ditames legais do artigo 89. Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, não tiver nessa situação de violência doméstica familiar contra a mulher, cabe sim o oferecimento dessa suspensão condicional do processo. Tá bom? Ambas as justificativas são corretas? Não, a primeira é errada. Apenas a primeira é correta? Não, a primeira é errada. E a proposta de suspensão deve ser feita após o recebimento. Negativo, é no momento em que vai ser oferecida essa denúncia. Tá bom? Beleza? Show. Vamos avançar e vamos tratar um pouquinho aqui sobre um resumo da suspensão condicional do processo, né? Como eu disse para você, no artigo 89, crimes cuja pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não pelo GCRIM, a gente vai sim poder ter a suspensão condicional do processo. Porque se você notar, a gente tem, por exemplo, na lei de abuso de autoridade, crimes que têm a pena de detenção de 1 a 4 anos. Tá fora do GCRIM, tá? Tá? Porque a pena máxima não é de 4 anos? Não é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima supera o limite de 2 anos, que é o que a gente tem aqui. Mas ainda assim eu posso oferecer os institutos despenalizadores do Juizado Criminal Especial, bem como a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano nessa situação de detenção de 1 a 4 anos. Então é por isso que ele traz aqui essa especificação de que a pena mínima ela tem que ser igual ou inferior a 1 ano e pode ser abrangida ou não pelo GCRIM, tá bom? Pode ou não ser uma infração de menor potencial ofensivo, porque aqui eu olho para a pena mínima e não máxima. 2, o Ministério Público vai fazer, né, essa questão do oferecimento da suspensão condicional do processo, essa proposta, no momento em que ele vai oferecer a denúncia, como eu também já tinha adiantado, né? E essa suspensão ela pode se dar por 2 a 4 anos, importante isso aqui, tá? Requisito, tem 2 requisitos. Primeiro, o acusado não esteja sendo processado e segundo, não tenha sido condenado por outro crime, não falei de contravenção. Se for aceita a proposta, vão ser impostas condições obrigatórias, como reparação do dano, salvo impossibilidade de fazer, proibição de frequência de determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar as atividades, bem como podem ser impostas condições facultativas, né? O juiz ele pode especificar outras condições a que fica subordinada à suspensão, desde que é adequada ao fato e à situação pessoal do acusado. Tem 2 formas de revogação, tanto a obrigatória quanto a facultativa. Será esse benefício, né? Porque é um benefício. Obrigatoriamente revogado quando, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem justo motivo a reparação do dano, que é uma condição obrigatória. E pode ser revogado, que é uma revogação facultativa. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção, porque aqui eu falei de crime, ó, por outro crime, tá certo? Ou descumprir qualquer das outras condições impostas, condições facultativas, tá certo? Expirado o prazo sem revogação, o juiz, é lógico, vai declarar extinta a punibilidade. Não ocorrerá prescrição durante o prazo de suspensão condicional do processo, até porque, né, a pessoa ela pode ali se valer de alguma situação para deixar esse crime prescrever e não mais responder, tá certo? Então, enquanto a gente estiver diante da suspensão condicional do processo, não vai ocorrer suspensão, a prescrição, até porque pode ser suspenso por qualquer coisa, pode ser revogado esse benefício, né? Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá seus ulteriores termos, né? O Ministério Público ele vai oferecer a denúncia e a gente vai ter a segunda parte da persecução penal, que é a ação penal, tá bom? Beleza? Vamos avançar e vamos para mais uma questão de número 4. Caiu na condução de um veículo, causou lesão corporal culposa, crime processável por ação penal pública condicionada à representação, em mévio. Lavrado o TC e encaminhado os autos para o Juizado Especial Criminal, foi designada a audiência preliminar. Na audiência, Caio propôs pagar a mévio o valor de 10 mil, a título de composição de danos. Composição civil dos danos é um instituto que nós temos também. A gente já viu a suspensão condicional do processo, tem a composição civil dos danos e tem a transação penal. Mévio aceitou a proposta, tendo o acordo por eles entabulado, sido reduzido a termo e homologado pelo juiz. Nesse caso aqui, ó, nem tem processo. Aconteceu,
foram para a audiência preliminar, chegou lá, já foi feita a conciliação, foi feito aqui essa composição civil dos danos e morreu Maria Preá, tá? No entanto, Caio pagou apenas metade do valor acordado. Com base nessa situação, analise a alternativa correta. Antes de ir, eu vou logo ver com você aqui algumas posições da composição civil dos danos. O que é a composição civil dos danos? É um instituto despenalizador e nada mais é do que um acordo. É um acordo de natureza civil, que é celebrado entre o autor do delito e o ofendido. Você viu que o Caio, ele ofereceu para o Mévio, ou foi o Mévio que ofereceu para o Caio, não me lembro agora, o valor de 10 mil reais, ou seja, foi um acordo civil, financeiro, celebrado entre as duas pessoas para que não dê continuidade ao processo, objetivando a reparação do prejuízo. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, que é o caso da lesão corporal, o acordo homologado, ele acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, a partir do momento em que a gente está ali diante de uma situação de conciliação, eu ofereço 10 mil para você, você aceita, morreu Maria Preá, você renuncia o seu direito de pleitear a minha responsabilização a qualquer título depois, tá certo? Então, a gente tem a renúncia ao direito de queixa ou representação. Depois disso aqui, não pode mais. Não obtida a composição dos danos, digamos que eu não aceite, né? Será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito que poderá ser exercida no prazo previsto. Então, digamos que a gente está diante de uma situação de lesão corporal, crime de ação penal pública condicionada à representação. Beleza, nessa situação aqui, né? Que a gente viu do Caio e do Mévio. Pois bem, aí digamos que nessa situação aqui, eu não aceito os 10 mil reais, eu fui a vítima, eu não aceitei. Aí o que, a gente vai acontecer, o que vai acontecer nesse momento? Vai ser me dada a oportunidade de representar, né? Eu já tô lá, não, eu quero, seu juiz, eu quero que ele seja responsabilizado, eu quero que tenha um processo, eu quero que haja as consequências em relação às atitudes dele, beleza. Se eu não fizer naquele momento, eu tenho 6 meses, não tenho prazo decadencial, pronto. Será me dada a oportunidade no momento, se a gente não tiver esse acordo de composição civil dos danos. Entretanto, se eu não quiser fazer naquele momento, eu tenho um prazo decadencial de 6 meses para fazer. Depois disso, decai o meu direito, tá certo? E lembrando, né, que se tiver o acordo, vai aqui operar-se a renúncia ao direito de queixa ou representação. E por último, se tiver o acordo, a sentença que homologa essa composição por danos civis, ela é irrecorrível e terá eficácia de título a ser executada no juízo civil. Então, se ele não pagou, como é o caso aqui que ele pagou só metade, o que, é que a gente vai fazer? Vai pleitear lá no juízo civil. Ó, seu juiz, vamos fazer alguma coisa. O acordo era de 10 mil, ele pagou só 5, eu não denunciei e eu quero o restante. O que é que o senhor pode fazer por mim? É exatamente isso que está dizendo aqui. É irrecorrível e vai ter eficácia de título que será executada no juízo civil, ok? Civil e não juízo criminal. Atenção, tá bom? Vamos voltar. Já vimos toda a situação, o Caio era um crime de ação penal pública, né? Condicionada à representação, foi feito um acordo de composição civil dos danos de 10 mil. O cara aceitou, ele só pagou 5, e aí o que, é que pode acontecer agora? Primeiro, a composição de dano homologada pelo juiz implicou renúncia ao direito de representação, pouco importando a inadimplência de Caio. Mévio poderá executar a decisão homologatória que tem força de título executivo no juízo civil. Perfeito, gabarito letra A. Acabei de explicar isso para você, tá? B. A composição de dano homologada pelo juiz não impede que Mévio represente. Claro que impede, né? Porque a gente já viu que uma vez feito o acordo, acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Se eu já fiz o acordo, eu não vou ter o meu direito de representar novamente, tá? Eu estou renunciando àquilo ali. C. A composição de dano homologada pelo juiz implicou renúncia ao direito de representação, tão pouco importando a inadimplência de Caio. Mévio poderá executar a decisão homologatória que tem força de título no juízo criminal. Não, no próprio juízo não, tá? É uma sentença irrecorrível e esse título ele executa no juízo civil. E D. A composição de dano homologada pelo juiz não impede que Mévio represente criminalmente, impede sim, porque opera-se ali a renúncia ao direito de queixa ou representação. E a composição de dano homologada pelo juiz não impede que Mévio represente. Impede sim, como nós já vimos aqui, a gente tem acarretada a renúncia ao direito de queixa ou representação na reparação da composição civil dos danos. Tá certo? Vamos avançar e vamos falar um pouquinho da transação penal antes de nós irmos, né, para a nossa próxima questão. Transação penal nada mais é do que um também instituto despenalizador. No que consiste? Qual o conceito? É um acordo celebrado entre o titular da ação penal, Ministério Público ou querelante, no caso de ação privada,
E o autor do fato delituoso, que consiste na aplicação de imediata pena restritiva de direito ou multa em troca de não ajuizar a ação penal. Então, digamos, por exemplo, que seja um crime de ação penal pública condicionada, como nós tínhamos até agora nessa questão. E aí a gente chega nessa audiência de conciliação ali, né, imediatamente, e não há o acordo. A pessoa vai e representa. Ministério Público, por gentileza, ofereça a denúncia, já que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Daí o Ministério Público vai lá e opta por não oferecer a denúncia. Já que ele é o titular da ação penal, ele opta por ele, dessa vez, tentar um acordo. E aí a pessoa, aceitando o acordo, será imposta uma pena restritiva de direito ou multa em troca de não ser ajuizada uma ação. É como se a pessoa estivesse pagando uma outra pena. Pronto, é mais ou menos isso, tá certo? E o fato de a pessoa não chegar a um acordo nessa situação, né, de ação penal pública condicionada, já que eu estou tratando do Ministério Público, em um momento anterior, o fato de não ter uma composição civil dos danos não significa dizer que o Ministério Público não possa oferecer a transação penal. Ele pode, tá certo? E aí será aplicada essa pena restritiva de direito ou essa multa, como nós já verificamos. Condições para aplicação: a pessoa não pode ter sido autor de infração, né, ele não pode ter sido condenado, perdão, pela prática de crime, não contravenção, tá? A pena privativa de liberdade, pena de multa não conta, tá certo? Por sentença definitiva. Os antecedentes, a conduta e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, têm que indicar serem necessárias e suficientes a adoção das medidas de aplicação de pena restritiva de direito ou multa em prol de não ajuizar a ação. E a pessoa não pode ter sido beneficiada anteriormente no prazo de 5 anos pela transação penal, tá certo? Porque se ele já foi beneficiado, eu não vou estar oferecendo toda hora benefício para ele, né? Homologação do acordo de transação penal. Como é que vai se dar? O juiz ele vai aplicar a pena restritiva de direito ou multa, né? Que não vai importar em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício. Não é porque a pessoa está fazendo uma transação penal, ela está aceitando aqui ter uma pena restritiva de direito ou multa, que ela está se considerando culpada e que ela está se declarando culpada e que ela será reincidente numa próxima situação. Cometeu um novo crime, vai ser imputado para ela a reincidência por conta dessa transação penal. Não vai acarretar. Essa transação ela vai ficar registrada para fins de não conceder novamente o benefício, porque você viu que um dos requisitos é a pessoa não ter sido beneficiada anteriormente no prazo de 5 anos, né? Então é para isso que vai ficar registrado. Outra coisa da homologação, a sentença que homologa essa transação, ela é recorrível, diferente do que a gente viu lá na composição civil dos danos, que era irrecorrível, né? E aqui vai ser recorrível por apelação. A homologação da transação não faz coisa julgada material, significa dizer que se as cláusulas elas forem descumpridas, a gente vai retomar a situação anterior, o Ministério Público ele pode solicitar investigações, ele pode inclusive oferecer, né, a denúncia, tá certo? E por último, a transação penal não tem natureza jurídica de condenação, viu que eu falei? Que não é porque eu estou aceitando uma transação penal que eu estou me declarando culpado, tá? E nem estou sendo condenado. Não gera efeitos para fins de reincidência nem de maus antecedentes. Só vai ficar registrado para que nós tenhamos aqui essa questão do não oferecimento novamente nesse interstício de 5 anos, tá bom? Beleza? Pronto. Transação penal é isso aqui. Via de regra, o que é que acontece? A gente vai ter primeiro a tentativa de composição civil dos danos. Não deu certo. Digamos que a gente esteja diante de um crime de ação penal pública condicionada, a gente vai para a transação penal. E por último, a gente tem a possibilidade, como nós vimos, né, de suspensão condicional do processo, tá bom? Que é quando a gente já está dentro do processo. Até o momento da transação penal ainda não tem processo, a gente está numa fase pré-processual. Vamos avançar e vamos para as questões. Dispõe a súmula vinculante 35 do STF. A homologação da transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099, faz coisa julgada material. Você acabou de ver comigo que não faz. Ó, não... Peraí, eu vou apagar e vou colocar novamente. A homologação não faz coisa julgada material. Pode voltar à situação anterior. Descumprir as cláusulas, ela retoma, tá certo? Então, não faz coisa julgada material. Faz coisa julgada formal? Não faz coisa julgada material. Não estou nem falando de coisa julgada formal. Estou falando de material, então a gente vai focar nisso. Não faz coisa julgada material e descumpridas as suas cláusulas, possibilita-se ao Ministério Público a representação pela prisão preventiva do autor dos fatos. Ele vai oferecer a denúncia. Ele pode também pedir a prisão preventiva? Pode, mas vai retornar à situação atual, não necessariamente o pedido de prisão preventiva. Cuidado, tá? Tá muito radical isso aqui. Vamos ver se tem uma cor mais certa. D. Não faz coisa julgada formal. Eu tô falando de material.
não faz coisa julgada material e, descumpridas as suas cláusulas, retoma a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal, mediante o oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito. Perfeito, tá bom? Não necessariamente ele vai ter a prisão preventiva solicitada. Claro que pode. Pode, né? O Ministério Público não pode solicitar? Pode, mas não necessariamente. Vai voltar ao status quo antes. Ele vai continuar o que ele está fazendo. Se ele quer mais investigações, ou se ele quer oferecer a denúncia, o que é que ele quer fazer, tá bom? Sexta questão. Após o aceite da proposta de transação penal pelo autor da infração, pelo seu defensor, ela será submetida à apreciação do juiz. Nesse caso, a proposta não será admitida se: primeiro, ter sido autor da infração condenado pela prática de contravenção à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Nesse caso, pode sim, tá bom? Ela será admitida. Ele quer saber o que não será. Nesse caso, será, porque ele não pode ter sido condenado à prática de crime. Não tem nada a ver com contravenção. A proposta não será admitida se ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa. Eu acredito que aqui tenha ficado, foi um erro de digitação, porque pena restritiva de direito ou multa, né? Então aqui tá incorreto. Se eu voltar aqui pra gente ver, ó, pena restritiva de direito ou multa, tá bom? Então aqui pode ter sido um erro de digitação, mas seria o certo, né? Porque o conceito de transação penal é justamente esse aqui. E se ele tiver sido beneficiado no prazo de 5 anos, não pode ser admitida uma nova proposta. Vamos segurar? A proposta não será admitida se ter o agente antecedentes, conduta social e personalidade idônea. Não, nesse caso aqui será admitido, né? Não é que não será admitido. Se ele tiver inidônea, é que não será admitido. D. Ter demonstrado ser necessária e insuficiente a adoção de medidas. Não, tem que ser necessário. Tem que ser demonstrada a necessidade e que é suficiente a adoção da medida, tá? Então aqui tá errado também. E ter o agente mais de 21 anos na data da proposta. Nem fala de idade, tá certo? Então aqui gabarito letra B, apesar de estar faltando, né? Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva de direito ou multa, que é o conceito de transação penal. Então nesse caso, realmente, a proposta ela não pode ser admitida se ele tiver sido beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pelo mesmo benefício, tá certo? Vamos avançar? Questão de número 7 é a última questão de hoje. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência envolvendo infração penal de menor potencial ofensivo, lavrará o termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Perfeito, gabarito letra A de aprovado. Expliquei para você o que é o TCO, expliquei para você como é que ele vai funcionar, expliquei as disposições preliminares e o que eu mais considero importante, que já caiu aqui em 2 questões. B. Os juizados especiais criminais são competentes para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo, incluindo as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 4 anos. Não superior a 2 anos, né? 2 anos. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, sendo requisito único para a suspensão a inexistência de condenação anterior do acusado pela prática de outro crime. Não, negativo. Vamos voltar aqui na suspensão. Eu disse para você que são 2 requisitos. Ó, 2 requisitos. Quais são esses requisitos? O acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Então, não é um requisito único. Ele nem pode estar sendo processado e ele nem pode ter sido condenado, tá certo? Então, aqui está errado. Não tem requisito único. D. Na hipótese de composição dos danos civis, homologada pelo juiz, remanesce à vítima o direito de promover a queixa ou representação conforme o caso. Não remanesce. Vai se operar aqui a renúncia à representação. Se ela quis firmar o acordo, ela está renunciando o direito dela de representar. Não pode mais, tá bom? Lembrando que ela tem um prazo decadencial se ela não quiser, se ela não chegar a um acordo e não quiser representar na hora. Por último, em sede de juizado especial criminal, a competência para processar e julgar a ação penal é definida a partir do lugar do domicílio ou autor do ilícito, negativo, né? É aqui definida pelo local onde foi praticada a infração, teoria da atividade, conforme nós conversamos anteriormente, tá certo? Beleza? Então, meus lindos, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Espero que você tenha compreendido tudo que eu quis passar aqui para você. A gente se encontra numa próxima tratando sobre muito mais Lei 9.099 ou outros assuntos que possam vir aí a ser cobrados no concurso dos senhores, tá certo? Beijo, tamo junto, até a próxima. E você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, fique agora
com o nosso professor Éder Domingos, tratando a respeito de muito raciocínio lógico matemático. Professor, para que eu preciso aprender raciocínio lógico matemático, né? Para aprender bandido? Não sei, mas precisa, né? Porque a banca trouxe no seu edital, então você precisa aprender. A gente se encontra numa próxima, né? Como eu já disse, tratando sobre muito mais Lei 9.099. Eu espero de coração que você tenha entendido tudo. Beleza? Muito obrigada pela sua paciência, obrigada pela sua participação e a gente tá junto até depois da sua aprovação. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Caso você precise de alguma coisa, é só mandar uma mensagem que a gente vai estar lá disponível para atender os senhores. Segue a gente lá nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta, compartilha, vem fazer parte da tribo, vem fazer parte dessa tribo de aprovados que a gente está te aguardando aqui, junto com a gente, junto com a nossa lista de inúmeros aprovados, para ser mais um que foi aí buscar essa farda, no caso o seu distintivo, né, Policial Civil, o seu distintivo aqui para comemorar com a gente, e eu quero, lógico, ser convidada para o churrasco da aprovação, tá bom? Beijo no coração, meu lindo, tamo junto, muito obrigada pela sua paciência, a gente se encontra depois. Vem aí o professor Éder Domingos agora, tchau, tchau. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos que vamos dar continuidade à nossa operação Papa Charlie. Muito prazer, né? Para quem não me conhece, sou o professor Éder Domingos e chegou a hora. Raciocínio lógico matemático. Ah, professor, calma, meu jovem. O que para muitos vai ser um problema, para você vai ser apenas um detalhe, porque estamos aqui para tornar isso muito mais fácil do que você imagina. Raciocínio lógico matemático, como você nunca viu, vai ser abordado no dia de hoje, trazendo questões relacionadas com o teu primeiro tópico do edital, lá onde tem lógica sentencial, proposicional, toda essa estrutura e compreensão de estrutura lógica. Vamos abordar aqui hoje com você, te colocando em condições de avanço, de alavancar a tua preparação. Então, meu irmão, já sem mais delongas, para moralizar o negócio, deixa o teu like, né? E já comenta aí onde é que está acompanhando a transmissão, que a gente está ao vivaço diretamente do canal do YouTube da Tribo Concursos. Perfeitinho? Qualquer dúvida também joga no chat para a gente poder interagir com todos vocês. Deixa eu dizer, confesso nada aqui contigo, deixa eu fazer uma confissão. Estou me recuperando de uma virose. Em algum momento ou outro vai ser que vai surgir no áudio. Ó. Sabe, né, jovem? O professor está se recuperando aqui, a gente está em recuperação, mas está aqui para te entregar o que realmente é necessário para a tua preparação e te colocar em condição realmente de avançar. De bater aí mais de 70% das questões de raciocínio lógico matemático na prova da Polícia Civil do Estado do Ceará. Então, meu filho, sem mais delongas, vou soltar o nosso material. Vai surgir a primeira questão, tu não balança, não titubeia, não bobeia, que ela já vai subir, tá aqui disponível pra gente. Operação Papa Charlie PCCE, belezinha? RLM agora comigo, tá no meu comando, a gente vai concluir com chave de ouro. Pra quem não me conhece, já me apresentei, mas eu deixo aqui o nosso arroba também lá do Instagram, porque você vai ao final da transmissão lá no Instagram e vai lá, arroba professor Éder Domingos, assim como também digitar lá o arroba dos nossos canais de comunicação da Tribo Concursos, arroba Tribo Concursos, a que mais cresce em todo o Brasil. Vamos que vamos, tá valendo, detonou, a primeira questão já tá na tela. Vamos nós. Meu filho, calma aí, pode faltar não. A primeira questão, ela menciona o seguinte, observa. Ela destaca algumas proposições compostas e ao final dá o valor de cada proposição. Perfeito? Observa. Ela diz que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é falsa e a quinta é falsa. Beleza? Se você observar, cada proposição tem um conectivo lógico.
E para que a gente para que a gente consiga definir o valor lógico de uma proposição composta, em regra, busca-se o auxílio da tabela verdade. Esquece, garoto, na tabela verdade. Tu vai ficar ligado no que eu vou te falar agora, que é a exclusividade dos conectivos. Basicamente isso, é do que é a exclusividade dos conectivos, é do que é isso, cara. Olha apenas para isso. Olha apenas para a exclusividade. Nada mais. Ei, ficou feinho, né, isso aqui? Mas é assim, ó. É porque eu quero escrever do modo rápido ao tempo que eu falo, aí sai assim embaralhado, né? Mas assim, a exclusividade dos conectivos basicamente é ditando para ti que cada conectivo tem uma exclusividade com relação a valor lógico. Como assim, Eder? Beleza, o conectivo ou ele só vai ser falso se ambas falsas. O conectivo E só verdade se ambas verdade. O conectivo se então só falso se você vê falso. Ou seja, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Conectivo ou, que é disjunção exclusiva, ela só vai ser verdadeira se o valor lógico das proposições forem diferentes. Conectivo se e somente se bicondicional só vai ser verdade se os valores das proposições lógicas forem iguais. Belezinha até aí, meu querido? Vamos nós. Vamos lá, né? Agora vamos aqui voltar ao nosso cenário. A questão trouxe 5 afirmações e a partir delas ela quer que você consiga atribuir uma lógica verdadeira. Vamos aqui pegar o que eu acabei de dizer, que foi o gancho dessa exclusividade dos conectivos. Vamos observar. A nossa quarta afirmação, ela é se então, correto? Se então, condicional. Acabei de falar para ti que a questão de esquerda, isso aqui é falso. Acabei de dizer para ti que o se então só é falso se a primeira for verdade. Deixa eu botar isso aqui no azulzinho melhor. Se a primeira for verdade e a segunda for falsa. Aí sim vai ter o valor lógico falso, como disse a própria questão. A partir daqui, eu vou começar a fazer um elo de ligação resolutivo. Perfeito? Porque, perdão. Porque, ó, porque onde tem a dúvida é inútil, eu vou considerar que isso é verdade. Perfeito? E onde tem a felicidade é uma busca, eu vou considerar que isso é falso. Show de bola? Beleza? Então vamos ver aqui, ó. A felicidade é uma busca, isso é falso. Se isso é falso e eu estou diante do ou e o resultado final foi verdade, é porque os valores têm que ser diferentes. Então, obrigatoriamente, a elegância é nostálgica, isso é verdade. A elegância é nostálgica, isso é verdade. Deixa eu marcar a elegância nostálgica. Marquei. Isso é verdade, ó. Deixa eu buscar onde é que tem a elegância nostálgica. Tá aqui, ó. Elegância nostálgica. E isso é verdade. Tá dando para compreender o elo resolutivo. Aqui nós temos o conectivo E. Resultado final, falso. Olha, o conectivo E só vai ser verdade se ambas verdade. Se o valor final da proposição do E é falso, é porque uma das duas é falsa. Se eu já tenho elegância nostálgica verdadeira, obrigatoriamente a bondade é essencial. Isso é o que, ó? Falso. A bondade é essencial, isso é falso, ou seja, a bondade não é essencial. Gabarito, alternativa B. Apenas, professor. Claro, meu filho, eu te falei, vou te entregar método de resolução
que realmente vai ser necessário e condizente para a tua aprendizagem. Aqui é para você bater questão e marcar, pontuar, meu filho. Aqui é pontuar. Né? Fizemos a primeira questão, gabarito B de bravo. A bondade não é essencial. Vamos nós à nossa segunda questão. Éder, que questão longa, cara. E agora? Pois é. Quanto maior a questão, menor vai ser o trabalho que nós vamos ter para resolver. Né? A resolução é bem paradoxo, mas é o que a gente vai estar demonstrando para ti. A questão pede e menciona que dentre as preposições compostas nós temos lá os conectivos lógicos, né? E a questão pede, especificamente nesse contexto, para a gente assinalar a alternativa que descreve corretamente o conectivo lógico condicional. Meu jovem, quem é o condicional? É o se então, se ou não. Se P, então que? É o condicional. Representado por qual símbolo? Essa setinha, correto? Cujo valor lógico só é falso se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. E será verdadeiro nos demais casos. A exclusividade do se então, que eu acabei de falar para ti, sim ou não? Claro que sim. Olha, fechou. É de gabarito é A, claro, garoto. Gabarito, alternativa A. Show de bola. Nada mais a comentar. Gabarito, alternativa A. Ei, professor, e as outras alternativas, cara? Por que não pode ser elas? Filho, aqui tá falando de condicional, não tá? Condicional? E então, não é? É. Beleza, o que é que tem a ver a negação de uma das proposições? Perdão. Nós voltamos, né? Vamos aqui. Então tem nada a ver, né? Então, a C diz que é o se então, mas bota o símbolo do conectivo E. A D diz que é o condicional, mas coloca o que? O símbolo do OU. A E diz que é o condicional, mas bota o do bicondicional, se somente se. Gabarito, alternativa A. Terceira questão. Se Pedro ganhasse na loteria, aprendesse a falar inglês, compraria um motorhome ou investiria na Bolsa de Nova York? Considerando essa proposição verdadeira, é correto concluir que... Beleza. A questão está dizendo que essa proposição ela é verdadeira. Proposição do conectivo se... Cadê o então? Tá aqui, implícito aqui, Então, beleza? Aqui nós temos um condicional. Só que eu chamo tua atenção, porque aqui nós temos o cenário de proposição composta dentro de composta. Isso é muito recorrente nas provas. Muito. Proposição composta dentro de composta. Como assim, Éder? Tu tem um sim então, não tem? Beleza, o sim então, que é a setinha. Só que antes, na primeira parte do sim então, tem um conectivo E. E na segunda parte do sim então, tem um conectivo OU. Representando em símbolos, lógico, ficaria um exemplo básico assim, P. Pedro ganhasse na loteria P. Aprendesse a falar inglês Q, vou chamar de Q. Se P e Q, então compraria um motorhome R, investiria na bolsa S. Então R ou S. Beleza? Então fica muito atento a este cenário. A questão menciona que isso é verdadeiro. E a partir daí a gente pode concluir o quê? Irmão, se ela não está pedindo o valor da proposição lógica, pois ela já te deu, disse que é verdade. E ela está te perguntando o que é que tu pode concluir, é simplesmente para tu buscar algo que seja equivalente. Algo igual, idêntico. Equivalência, igualdade. Ou seja, se essa proposição ela é verdadeira, eu tenho que buscar uma que seja equivalente a ela, pois também será verdadeira. Então aqui estamos diante da equivalência. O enunciado não falou. O contexto da pergunta, da questão, não trouxe equivalência. Mas ela não está te pedindo para buscar valor lógico, pois já disse que é verdade. Não está te pedindo negação. Só está te perguntando, é possível, é correto concluir que? Então eu vou buscar a equivalência, porque a equivalência também vai ser uma proposição verdadeira.
Perfeito? A equivalência aqui pode ser feita de duas formas. Através da dona Nilma, onde eu nego a primeira, eu troco o se então pelo ou e eu mantenho a segunda. Só que se você observar, todas as alternativas elas iniciam com o conectivo se. Já dando a ideia de que a dona Neuma aqui, para equivalência, não vai atender. O que é que vai atender? Contra positiva. Éder, o que é a contrapositiva? É tudo que, ó, tu vai inverter tudo de lado, inverte. Inverte tudo de lado, tu inverte negando, mas tu mantém o se então. Tu inverte negando, mas tu mantém o se então. Como assim, Éder? Olha aqui. Esse aqui, ó, Pedro ganhasse na loteria e aprendesse a falar inglês, não tá na frente, ele vai lá para depois do então. Vai lá para frente. Ele é primeiro, né? A primeira proposição, ele vai lá para depois. Vai passar para cá, ó. Ele vai para cá, ó. E essa daqui vem para a primeira. Perfeito? Então vamos nós. Só que a gente vai mandar para lá negando. Fica atento no que eu estou falando para tu não perder questão por bobeira. Ó. Pronto. Aqui, show. Vamos lá, ó. Vai negando, né, ó. Então Pedro ganhasse na loteria, ó. Pedro não ganhou na loteria, não aprendeu a falar inglês, ó. Pedro não ganhou na loteria, perfeito. Não aprendeu a falar inglês. Só que a negação do e, observa, é com quem, ó? Com o ou. Corretinho aqui, correto? Belezinha? Perfeitinho aqui. Agora vamos só ver se quando eu pegar, compraria um motorhome ou investiria na bolsa, eu trouxer para frente, se realmente vai vir na alternativa E como sendo adequada para o nosso gabarito. Então vamos lá. Ó. Compraria um motorhome? Não compraria um motorhome. Não compraria um motorhome. Aqui eu tenho um conectivo ou, beleza? O conectivo ou, eu nego ele trocando com e, ok. Investiria na Bolsa de Valores? Não investiria na Bolsa de Nova York. Perfeito? Show de bola. Ficando assim o nosso gabarito. A alternativa é, belezinha, muita atenção, contrapositiva, proposição composta dentro de composta. Fica ligado para não perder essa conexão. Lembrando sempre que aqui, embora você faça a equivalência do sim, então, você deverá necessariamente fazer a negação do e a negação do ou. A negação do e, a negação de ambos, né? Um vai negar o outro. Como é que um vai negar o outro? Básico. Exemplo, olha. Eu tenho um P ou Q, é a negação disso. Nego a primeira, nego a segunda, troco o ou pelo e. Perfeito? Então, um serve para negar o outro. Né? Nega as preposições, troca o e pelo ou o ou pelo e, a depender do contexto. Foi o que nós fizemos aqui. Quarta questão está na tela e é ela que nós vamos bater agora. Quarta questão. A quarta questão, mais uma vez, nós temos uma proposição composta dentro de uma composta e aqui pede explicitamente, já pede a equivalência. Nós temos, ó, se o jogo é bem jogado, então o resultado é a vitória ou é justo. Está pedindo a equivalência. Mais uma vez, equivalência através da contrapositiva ou através da dona Neuma. Vamos observar para a contrapositiva se está certo. Se é a contrapositiva, tudo que está aqui após o então, ó, eu trago para frente negando. Ou seja, eu mantenho o se, né? Ó, se, aí eu vou trazer, ó. O resultado é a vitória, ou seja, o resultado não é a vitória. Troco o ou pelo e. É justo? Não é justo, né? Nego também. Então,
Então, né, agora o segundo também eu vou negar. Ó. Se o jogo é bem jogado, eu vou botar. Ó, o jogo não é bem jogado. Beleza? Vamos observar qual alternativa bate com o que nós acabamos de definir. É observar a alternativa A, não é isso? Observa. Se o resultado não é justo e não é a vitória, fica bem atento, porque só houve a mudança, né? Só alternou aqui a posição dos valores e pode haver essa comutação, a propriedade comutativa dentro das preposições do conectivo e ou do conectivo ou não altera em nada, perfeito? Então o resultado não é justo e não é a vitória, então o jogo não é bem jogado. Gabarito, a alternativa A é a nossa resposta correta. Quarta questão, vamos à quarta questão. A princípio também é uma questão extensa, mas que vai ser resolvida de maneira bem básica e simples. Vamos aqui. Sobre as tabelas verdade, né? Vamos analisar as afirmações. A primeira diz que uma tabela verdade pode ser utilizada para determinar a validade de um argumento lógico. Claro que sim, né? O argumento pode ser o que? Ó, verdadeiro ou falso. Perfeito? Segunda afirmação, em uma tabela verdade, uma proposição condicional é verdadeira se é verdadeira em todos os casos, exceto quando o antecedente é verdadeiro, ou seja, e o consequente é falso. Ó, realmente está certo. Ó. Falou que no se, então, no condicional, é sempre verdade. Em todos os casos, exceto a exclusividade do conectivo se, então. Qual é a exclusividade? Só é falso se o primeiro é verdadeiro e o segundo falso. Esse termo antecedente é o primeiro. O termo consequente é a segunda proposição. Perfeito? Realmente está verdadeiro. Aqui é verdade, aqui é verdade. A terceira. Tabela verdade para 3 variáveis possui exatamente 8 linhas. Perfeitamente. Show de bola. A quantidade de linhas de uma tabela verdade ela vai ser definida da seguinte maneira. 2 elevado a n. Basicamente isso. Onde n é a quantidade de proposições simples. Perfeito? Então, se eu tenho 3 variáveis, é porque eu tenho 3 proposições simples, então é porque vai ser 2 elevado a 3, ou seja, 2 ao cubo, que é igual a 8, que mencionou na terceira afirmativa. Certo? As 3 estão corretas. Vamos à quarta. Tabela verdade não são capazes de representar o operador lógico como a conjunção e a disjunção. Isso aqui está falso, né? Podemos sim, através da tabela verdade, representar tanto a conjunção como também a disjunção e dando ao final o valor lógico sendo verdadeiro ou falso. Sendo assim, gabarito, alternativa A. Próxima questão, sexta questão, está na nossa tela. Uma proposição lógica composta será uma contingência se. Beleza, antes de qualquer coisa, a gente fala logo aqui, logo de cara, meu filho, ó. De cara. Tautologia. Contradição. Contingência. Observa. Tautologia e a contradição são extremos. Tautologia, resultado sempre verdadeiro, independentemente dos valores lógicos das proposições simples. Básico. Então, independente do valor lógico da proposição simples, na tautologia, o resultado final da proposição lógica sempre é verdade. Contradição, resultado final da proposição lógica sempre falso, independentemente das proposições lógicas simples, do valor lógico de cada proposição simples. O resultado final sempre vai ser falso. Contradição. E a contingência, por isso que eu coloquei ela aqui no meio termo. E a contingência vai ter valor lógico verdadeiro ou falso. Admite as duas possibilidades. Aqui ficou fácil, né? Gabarito,
Alternativa C. A tabela verdade apresenta metade verdade e a outra metade falsa. Então pode ter tanto valor verdadeiro quanto valor lógico falso, não admitindo a exclusividade nem para um valor nem para o outro dentro desse estudo da contingência. Perfeitinho? Deixa esse negócio de extremo para a tautologia só verdade, para a contradição só falso, independentemente dos valores lógicos das preposições. Beleza, meu filho? Valeu. Vamos nós avançando agora para a nossa 7ª questão. Considerando a afirmação, todos os brasileiros se emocionaram com a final da Copa Libertadores. Então, é necessariamente verdade dizer que nós, né? Nenhum brasileiro torce pelo Boca Juniors, nada a ver, né? A gente não pode afirmar isso. Se Eduardo não se emocionou com a final da Copa, então Eduardo não é brasileiro. Vamos ver aqui, né? Calma. Então vamos aqui, para que você entenda. Nós temos as pessoas que... Temos o grupo de quem se emocionou. Nós temos o grupo daqueles que não se emocionaram. A questão diz que todo brasileiro se emocionou. Então quer dizer que todo mundo que é brasileiro está aqui dentro. Perfeito. A alternativa B diz, ó, se Eduardo não se emocionou, ou seja, se Eduardo está aqui, não se emocionou, então ele está aqui. Então diz que então Eduardo não é brasileiro. Opa, certinho, né, ó, gabarito. Alternativa B de bravo. Show? Avançando. Agora vamos nós. Agora ficou um negócio bacaninho. Ó, fica muito atento. A questão merece muita atenção. Tautologia é um conceito da lógica que se refere à preposição que eu já falei para você. Sempre vai ser verdade, independentemente do valor das preposições que vão fazer parte lá da construção, das partes constitutivas. Perfeito? E aí, nesse contexto, a gente vai analisar algumas preposições que estão aqui. A gente vê dentre elas quais são as que são tautologia. Perfeito? Quais dentre elas são tautologia. Eu preciso de muita atenção. Perfeito? Vamos analisar a primeira. Inicialmente olha para onde? Olha para o conectivo. Exclusividade do conectivo se e somente se. Ó, esse conectivo aqui, que é o se e somente se, ele só é verdade se os valores lógicos das preposições forem iguais. Eu não estou buscando tautologia. Tautologia, né, que é sempre verdade. Então eu tenho que ter, ó, valores lógicos iguais. O que seriam esses valores lógicos iguais? Observe. O resultado que estiver destilado, o valor lógico, vai ter que ser o que vai ter também do outro lado. Então, se essa estrutura lógica ela for falsa, essa aqui também deve ser falsa. Perfeito? Show? Vamos aqui, eu vou colocar bem aqui, beleza? Vamos lá. Depois desse tipo de questão, como é que a gente faz? A gente vai atribuindo os valores. Né? Cada proposição simples não pode receber o valor de verdadeiro ou falso. Eu vou atribuir o valor. Perfeito? Belezinha? Atribuindo o valor. Certo? Se essas duas forem verdadeiras, estou no se então. Então o se então vai ser o que? Ó? Verdade. Perceba que P recebeu o valor lógico verdadeiro. Então não P é o que? Ó? Falso. E recebeu o valor lógico verdadeiro. Vou botar aqui. Não P, falso, e verdade. Beleza? Olha que eu tenho o ou. No ou só vai ser falso se ambas falsas. Então o ou ele é verdade se houver apenas uma que seja verdadeira. Aqui eu tenho apenas o que é verdadeiro. Então eu tenho verdade. Olha aqui, ó. Se somente se, valores iguais. Então aqui eu tenho o que, ó?
verdade, verdadeiro. Tautologia, calma. Vamos ver uma outra possibilidade, né? De um lado verdadeiro, do outro verdadeiro, bacaninha, deu bom. Agora vamos ver se esse lado for falso. Para esse lado ser falso, a primeira tem que ser verdade, a segunda tem que ser falso. Então aqui no si então é falso, correto? Vamos aqui. Observa. Se para o P foi verdadeiro, não P é o quê? Falso. O Q foi falso. Então aqui o que é falso? Eu tenho o O. No O, F com F dá o quê? Falso. Opa, valores iguais. Iguais no si, somente se é o quê? Verdade. Então, ó, bateu. Pouco me importa. Se de um lado vai estar, se eu vou atribuir valor verdadeiro para P ou valor falso, independentemente do valor das proposições simples, sempre o resultado final desse contexto vai dar verdadeiro, porque os valores de um lado vai sempre bater igual com o valor lógico do outro lado. Então, a primeira proposição aqui mencionada, ela trata-se realmente de uma tautologia. Perfeito? Trata-se realmente de uma tautologia. Vamos aqui para a segunda. Preciso apagar aqui só para a gente poder ganhar espaço para a segunda. Segunda. Também tem o se somente se, né? Já sabemos que se somente se para ser verdade basta que sejam iguais, né? Então vamos nós olhar se realmente atende essa expectativa. Perfeito? Vamos lá. Começar igual eu fiz lá, o pontapé inicial, verdadeiro e verdadeiro. A negação do ou, né? A negação do ou, que é o que está aqui dentro. Faço o quê? O P que é verdade fica falso, né? O que é verdade também fica falso. Conectivo e, conectivo ou, eu vou negar ele usando o e. Então ficou falso e falso. Perdão. Mas vamos nós para a próxima proposição. Se o P inicialmente é verdade, não P é falso. Ou que é verdade, ó, que verdadeiro, não que falso. Ou P é verdade. Vamos aqui, ó. F ou F é falso. F ou V. F. Para não ficar tão. F ou V. F ou V, verdadeiro, né? Se eu tenho um ou, basta que um seja verdade para que seja verdade. Beleza? Aqui eu tenho um falso e falso. O valor final, falso. Olha aqui, ó. Se somente se eu tenho de um lado falso e de outro verdadeiro. Qual o valor final da proposição? Vai ser verdadeira? Claro que não. Valores diferentes no se somente se. Valor lógico, falso. Perfeito? Sendo assim, a primeira é uma tautologia. A segunda não é uma tautologia. Precisamos fazer a terceira? Não. Claro que não, porque dentre as alternativas, a gente já consegue definir que o nosso gabarito é a alternativa D de delta. Apenas a primeira representa uma tautologia. Perfeito? Lembra, o valor lógico que tu atribuiu para aquela proposição, tu vai levar ela considerando até o final. É óbvio, admitindo a possibilidade da negação, como foi o caso aqui, ó. P iniciou sendo verdadeiro, quando veio para cá, não P é falso. Perfeito? Tranquilinho? Vamos avançando. Nona questão, meu jovem. Ó, avançando, nona questão, para a gente poder bater mais uma questão com todos vocês. Vamos à nona questão. Analise as proposições lógicas
hipoteticamente proferidos por um militar de um determinado batalhão. A primeira diz que, se o tenente emitir o parecer técnico, então o sargento redigirá o ofício respectivo. E então, a segunda diz, os documentos comprobatórios serão anexados ao processo se o sargento tiver redigido o ofício. A outra diz, ou os documentos comprobatórios são anexados ao processo, ou são arquivados. Vamos nós. Considerando que todas as proposições, né, possuem valor lógico verdadeiro, sabendo que os documentos comprobatórios não foram anexados, então a gente pode afirmar o quê? Né? Todas são verdadeiras, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. E a questão também diz que os documentos não foram anexados. Pode entender. Documentos comprobatórios, está aqui. Foram anexados é falso, pois eles não foram, né? Falso. Perceba, meu filho, ó, observa. Aqui eu tenho um ou, correto? Ou. Disjunção exclusiva. Ou. Só vai ser verdade se valores lógicos forem diferentes. Só vai ser verdade se valores lógicos diferentes. Então, se o valor lógico final for verdade, obrigatoriamente os documentos são arquivados. Foram arquivados. Correto? Beleza? Vamos nós. Avançando aqui, ó. A mesma situação está aqui, ó. Os documentos serão anexados ao processo. A questão diz que não foi. Então, isso aqui é falso. Perfeito? Isso é falso. Aqui nós temos uma condição excepcional. Isso aqui não é o sim, então. Aqui nós temos uma espécie de variação do sim somente se. Os documentos comprobatórios são anexados ao processo se e somente se está implícito, né, o sargento tiver redigido o ofício. Então, no se somente se, que é o bicondicional, só vai ser verdade se os valores lógicos forem iguais. Então, ó, o sargento ter redigido o ofício, isso é o quê? Falso. Tranquilo até aí? Estou diante do se somente se implícito, correto? Bicondicional. Isso é verdade se os valores lógicos forem iguais. Por isso que o sargento redigiu o ofício, isso é falso, para combinar com o documento comprobatório que também não foi anexado. Perfeitinho? Show? Avançando. Beleza, então o documento não foi redigido, né, pelo sargento. Eu já sei que o documento não redigido, acho que já dá para a gente matar a questão. Redigido, né? E também já sei que já sei também que foram arquivados, né? Já sei também que foram arquivados. Já conseguimos? Show, já conseguimos. Gabarito, alternativa D. O ofício não foi redigido e os documentos comprobatórios foram arquivados. Gabarito, alternativa D de delta. Lembra sempre dessa obrigatoriedade de conexão de informações. Tem que conectar as informações. Tem que conectar. Está diante do ou e a primeira é falsa. Se o ou diz que é verdade, então é porque, se a primeira é falsa e o final do ou foi verdade, é porque a outra é verdadeira. Os valores têm que ser diferentes para que o ou seja verdade. Perfeito? Então os documentos foram arquivados. Perfeitinho? Arquivados. E o sargento não teve, né, redigido o ofício, ou seja, o ofício não foi redigido. Gabarito, alternativa D. Vamos a mais uma questão para a gente poder finalizar nossa participação. Desde já, muito obrigado a cada um que está participando juntamente conosco. A questão menciona e pede uma afirmação equivalente.
a afirmação. Se trabalho ou estudo, então estou feliz e realizado. Mais uma vez, fica muito atento. Essa questão eu coloquei justamente para chamar a tua atenção, porque nós temos duas possibilidades de equivalência pro se então, correto? Nós temos a contrapositiva, nós temos a dona Neutra. Na contrapositiva, na contrapositiva, nós vamos inverter as posições das preposições, negando, mas eu mantenho se então, correto? Beleza? Então, se eu fosse aqui, vamos usar a contrapositiva. Vamos jogar isso aqui lá para frente, negando. Trabalho ou estudo. Como é que eu vou negar? Não trabalho e não estudo. Correto? Não trabalho e não estudo. Só que vai ficar lá para frente, né? Ó. Então, não trabalho e não estudo. Perfeito. Agora, essa daqui, ó, estou feliz. Estou feliz e realizado, ela vem para frente, né? Então, vem para frente também negando. Ela vem como, ó. Estou feliz e realizado se, não feliz, o e nega com o, ou, tem espaço aqui. Se não feliz ou não realizado. Perfeito? Beleza, essa é a conta positiva. Ué, cara, mas não deu bacana. Poderia ser até a alternativa D de delta. Mas na alternativa D, lá no finalzinho usou foi o ou. Na conta positiva eu percebi que tem que ser o e. Perfeito? Por isso não pode ser a alternativa D de delta. Tem que ficar muito atento. Perdão. A D de delta só está errada por conta disso. Perfeito? Não pode ser a D por conta disso. Né? O final é não trabalho e não estudo. Usou o ou. Perfeito? Mas vamos nós, Ed. Eu estou olhando aqui, não tem alternativa. Como é que vai ficar esse negócio? Beleza. Vamos observar a equivalência da equivalência. Fizemos a equivalência através da contrapositiva. Agora, usando a contrapositiva, a gente vai fazer a equivalência dela, utilizando a neuma. Negando a primeira, mantendo a segunda, trocando-se então pelo ou. Perfeito? Sai o se então, coloca o ou. Nega a primeira. Como é negar a primeira? Não feliz ou não realizado, beleza? Eu vou negar. Ou seja, negação do ou é com e. Não feliz. Feliz. Não realizado. Realizado. Eu vou manter a segunda. Não trabalho e não estudo. Estudo. Olhe agora para as alternativas. Ah, agora sim, Éder. Alternativa B de bravo, ó. Estou realizado, só fez aqui a comutação, né, ó. Fez aqui a comutação, ó. Estou realizado e feliz. Ou não estudo e não trabalho. Também só a comutaçãozinha aqui, ó. Não estudo e não trabalho. Gabarito, alternativa B. Atento para o que eu acabei de te entregar. Porque aqui foi a equivalência da equivalência. Perfeitinho? Uma questãozinha que ela foi bem direcionada. Não tivesse uma atençãozinha mais específica. Tivesse um olharzinho, um olhar resolutivo mais clínico, teria tido um probleminha. Mas é por isso que a gente está aqui, para te auxiliar de maneira simples, prática, para que você consiga avançar dentro dessa disciplina. Perfeito? Tranquilo?
Forte abraço a todos, tenham todos uma ótima noite, até o nosso próximo evento. E com Deus, valeu!